E aí a gente lançou a primeira música de trabalho, foi super bem. Lançamos a segunda música de trabalho e aqui tem uma prova real do que a gente estava falando. Então, recentemente, a gente lançou o atual single do projeto, ao vivo, do Dilcinho do Sorriso, chamado Prejuízo. E apesar dos esforços de todas as partes, inclusive da gravadora, da Sony, a faixa não entrou ainda na Pagodeira, que é a maior playlist do segmento. Então a gente sabe que existem alguns critérios editoriais, aí quando a gente fala editoriais, são daquelas pessoas, e a gente volta para o início do nosso papo, que param e escutam tudo que tem naquela semana, naquele mês, naquela quinzena de pagode, para falar, olha, isso aqui merece entrar em tal playlist, isso aqui merece entrar em tal playlist, né? Então a gente fez um grande esforço para mostrar a música, fez um pitching muito bem feito com toda a equipe da Sony, muito bem embasado, com programas de televisão, rádio sendo, a música sendo o primeiro, segundo lugar do segmento, sendo o 15º lugar geral em execução no Brasil inteiro. E aí, a gente sabe que existem critérios editoriais que independem da gravadora, independem dos artistas, do escritório, e que o Não time importa, editor, não e que o importa time editor, não importa o que você o faça, pitch, não importa nada. e que o time editorial toma suas decisões referentes à curadoria, ao que vai ou não entrar ali. E a gente sempre reforça esse ponto aqui, internamente. Só que chega uma hora que não tem mais argumento, porque você começa a ver artistas menores e que não são expoentes daquele segmento, entrando em determinadas playlists e outros não. E aí a gente cai naquele momento dos absurdos. E aí eu posso falar com todas as letras mesmo. Um absurdo. O Dilcinho e o Sorriso, que são 2 dos 5 maiores artistas do segmento, não estar na maior playlist do segmento. Isso aí não tem outra palavra, outro termo a não ser absurdo. E aí a gente cai de novo naquela questão de termos pessoas que entendam do segmento para que não existam ofensas como essa acontecendo num segmento tão grande, tão popular e tão importante para a música brasileira. Pô. Não tem como um grupo como o Sorriso Maroto e um artista como o Dilcinho fazendo um projeto inédito, juntos, num lugar foda como foi gravado, com toda aquela estrutura, não ter a sua música de trabalho, que é primeiro lugar nas rádios, que foi feito todos os programas de televisão, que tem um digital impecável, não tem como essa música não estar ali, a não ser que não exista alguém daquele lado que entenda de pagode, que não saiba o tamanho e Sim, que não saiba... desse encontro, Porque tamanho desse encontro. eu vou além, cara, isso é uma obrigação. É uma Eu obrigação do Spotify colocar o Sorriso Maroto e o Dilcinho ali. E aí eu fiz um levantamento aqui rapidinho, tá? Vamos lá. A faixa inédita Prejuízo foi lançada inicialmente no álbum de estúdio, só que ela não foi trabalhada, porque na época foi trabalhada Mensagem Apagada, música inclusive desse compositor de mão cheia aqui com outros compositores. E aí a versão ao vivo foi lançada no dia 1º do 6, porque foi gravado no Rio Centro para 10 mil pessoas de Prejuízo, tá? E aí olhando o último chart, né, do Pro Música, o Dilcinho e o Sorriso, respectivamente, são artistas número 1 e número 3 do pagode, considerando todas as faixas e toda a discografia, principalmente do Sorriso, que tem 24 anos de carreira. E aí a gente vai analisando as faixas das gravadoras aqui. O Sorriso e o Dilcinho são da Sony, e eu fiz uma análise primeiro aqui dos artistas da Sony, tá? De 16 faixas na Pagodeira, que é a maior playlist do segmento, 7 entraram na Pagodeira na semana de lançamento. Então não tem mais o argumento do tipo, olha, a Pagodeira é uma playlist que a gente não lança artistas, música, não importa, pode ser o maior artista, não entra de cara. Então esse argumento não existe, tá? E aí dessas 7 que eu tô falando, né, desculpa, de 16 faixas que entraram na primeira semana na Pagodeira, né? Vamos só Dessas, ampliar aqui o... nem todas são single. E Prejuízo é single. Olha só, a Pagodeira hoje, que é a maior playlist do Spotify, ela tem mais ou menos, ela representa mais ou menos 2.253.000 Seguidores? ouvintes. Ouvintes? E são mais ou menos um universo de 75 a 80 músicas. Exatamente. E aí você pode falar até que, por exemplo, a playlist, eu vou dar um exemplo aqui da Disease do Sorriso Maroto.
A This Is do Sorriso Maroto tem 1.900.000 seguidores. Pois é. Então, assim, é quase o tamanho da Pagodeira, pra você ver o tamanho do artista que a gente tá falando. Pô, o Dilcinho tem uma média de 8 milhões de ouvintes mensais. E aí a gente tá falando, parece que a gente tá implorando. E eu acho que o negócio devia ser o contrário. O Spotify devia entender que, além de ser uma obrigação, isso é uma puta ajuda. Ter essa música e ter esses artistas ali dentro. É pro segmento mesmo. Segmento. Pro todo, pô. Pra que essa playlist tenha saúde. Olha, exatamente. Na minha visão... Que parada, hein? Não, ele vai piorar. Deixa eu só terminar. Termina. Analisando aqui, a gente fez um resgate dessa mesma playlist, só que considerando faixas de outras gravadoras, todas as gravadoras. Porque uma coisa é o seguinte, por mais que esses dois artistas sejam Sony, a Sony briga semanalmente para que essa música entre lá, porque o time da Sony se reporta pra gente essa briga semanal deles com muito empenho. A gente também quis olhar o todo, não só a Sony, tá? De 59 faixas não Sony dessa playlist, somando essas 59 com Sony, com 16 da Sony, dá esse total que você falou de músicas, tá? Dessas 59 não Sony... porque a Sony tem uma fatia boa do pagode. Boa. Dessas 59 não Sony, tá? Mais de 20 faixas tiveram diretamente na playlist nessa mesma semana. Dessas 20 faixas, a gente tem o exemplo de Outra Recaída do Binho Simões, Não Pensar com o Coração, da Marvila, Nosso Amor Que é Paz, do Pericão, Sem Vestígios, do Mumuzinho. Então, assim, com todo respeito a todos esses artistas, como exemplos o Binho Simões, o Davizinho, o Robinho, eles não configuram o top 50 do segmento. Eles não configuram o top 50 do segmento, porque ainda estão no início. E como podem estar nessa playlist e o topo da cadeia alimentar dessa playlist não está? Então, assim, o que eu tô falando aqui não é uma crítica ao sistema. Uhum. É só um alerta de que talvez a gente precise de olhares. Assim como a gente disse que a gente precisa entender o tempo de cada artista, a gente precisa entender que não dá para ser tão líquido a relação entre a música e o artista, não pode ser tão líquida entre a música e o público. A gente não pode forçar o mercado a lançar todo mês. A gente também tem que parar para analisar outros fatores, como será que por trás de um algoritmo, por trás de uma plataforma, não devia ter um ser humano que entende de pagode ali para poder curar? Isso não ia ser melhor para a plataforma? Vamos falar de negócio, de business. Seria. Não, o algoritmo não vai ler isso, porra. Não, mas ele não pode errar esse tipo de situação aí, como você colocou. Não é possível que o algoritmo não entregue. O algoritmo ia colocar. Se fosse algoritmo, se fosse só pelo algoritmo, não é óbvio que ele ia colocar. Não entregue esse tipo de coisa. Eu só discordo. O único ponto que eu só discordo é o seguinte: eu sei que, claro, você não fez uma crítica aos artistas, e vou reforçar. Não, é uma crítica aos artistas, que você citou por último. Mas eu acho que tem que ter a Eles renovação. devem estar lá, mas não tem como não estar o Sorriso. Isso, devem estar. E o Dilcinho. Tem que estar, inclusive, tem que estar. A gente acabou de falar de renovação. O fluxo tem que ser bacana, tem que ser maior. Mas tem coisas que não fazem muito sentido. Exatamente. Assim, não faz sentido nenhum isso. Vou falar assim, tem uma música do Sorriso que eu vi agora aqui, que não faz sentido estar lá. Qual que é a música? O nome? Que tá na Pagodeira. É porque assim, de novo, né, pra não parecer que a gente tá batendo, o Spotify dá um puta suporte pro Sorriso Maroto. Sim, e pro Dilcinho. Tem 8 músicas do Sorriso na Pagodeira, mas não tem como a gente apontar uma música como música de trabalho e essa música não ter suporte, Reprise. Uhum. Pô. Reprise não... Troca, né? Então assim, exatamente. Pra tu ver, não é má vontade, é falta de expertise. Porque se a pessoa que tá lá entendesse que reprise não representa nada perto de prejuízo e fala, cara, vamos trocar aqui? Reprise é uma música que já foi. Mas fazendo um advogado aqui do diabo. De repente, a reprise tem uma performance boa na plataforma. Cara, mas aí já passou, coloca em playlist de mood, coloca nas outras playlists. Não é possível, cara. Quer dizer, não é possível. Teve uma performance, sim, mas não foi a maior performance nem daquele álbum que tem reprise. E nem com ela foi o menor, porque 50 vezes foi muito maior. Uhum. Mas assim, se quer botar uma música do Sorriso Maroto ali sozinho e tal, mais uma sustentação, que acho que é legal, tem outra coisa pra buscar, entendeu? Tem outras playlists pra sustentar, pra sustentar e tal. Acho que, enfim. Mas isso é mais uma prova, e eu quis fazer essa crítica aqui,
Na verdade, a palavra não é crítica, porque se você falar crítica, parece que a gente tá batendo. Eu quis levantar esse ponto e chegar a debater essa questão aqui com o Lê, porque é algo que a gente fala, mas a gente nunca para analisar dados e números a fundo. E quando a gente analisa, a gente vê que o que a gente sente, a intuição, nossa, não é incoerente. Não é. A todo momento, né? Porque a gente vive isso toda hora, pô. Não é. Quando você me chamou, eu falou, não, queria abordar uns temas assim, assado. Eu falei, tá tranquilo. Fui dar uma certa estudada. Aí, por exemplo, nas playlists, tem umas inconsistências, assim, que tu fala assim, pô, não é possível. Tem uma música seguida da outra, que o mesmo artista canta. Exatamente, pô. Calma aí, gente. Não, pô. E cabeça de playlist, assim, entre as 10. Tudo bem, uma ele canta sozinho, outra ele canta com mais um artista. Mas, cara, pô, pula aí duas músicas, não pode pular, fazer um negócio um pouquinho mais Né? equilibrado, sabe? E por aí vai. É claro que ninguém faz nada de sacanagem. Não, de forma alguma, E zero. ninguém quer prejudicar ninguém. Mas existe uma máquina por trás que trabalha de sol a sol, que precisa de uma... Bela aspas, hein? Bela aspas. Só, vou usar muito isso. Não, que trabalha de sol de Sim. verdade, cara. Pô, o moleque trabalha... Pô, a gente Você tá maluco, trabalha pô. pra caramba. Eu nunca vi uma banda de 24 anos imprimir o ritmo que o Sorriso imprime. É bizarro. Porra, É bizarro. 24 anos imprimir esse ritmo? É bizarro. E assim, e precisa daquele apoio, daquele resultado. Sim. Porque ninguém consegue fazer o trabalho funcionar só de rádio e só... Cara, é um trabalho conjunto. Sim. E hoje, os programas de TV também se baseiam em resultado de plataforma. Eles olham todo, olham o digital e olham o rádio. Sabe Então, Mas se a gente você tá não... falando de um artista, dois artistas que são Cabeça de chave. cabeça de chave do segmento. Agora, você imagina um artista que tá começando, ou É. que já tá bem, não tá nem começando, já tá ali mais bem estabelecido e tal, Imagina. mas que não tem como virar isso na marra, porque o Sorriso tem. É. Tá todo mundo cantando no show, prejuízo. Eles têm audiência orgânica, eles têm audiência da própria Disease, a gente tem rádio, a gente tem TV, a gente tem digital, a gente tem impulsionamento. Agora, você imagina aquele cara, que aí entra o que a gente falou, que precisa de um lugar ao sol e que aquela playlist talvez pudesse ser essa virada. Como pra Lauana, por exemplo, aí já mudando de polo, quando ela lançou Cobaia, Viva a Voz, lá no começo, essas playlists e o Spotify foram viradas de chave na vida dela. E olha aí o que tá acontecendo hoje. Sim. Cachê de 100 mil, 15 shows no mês. Então, o que eu quero dizer é que eles não têm ideia, às vezes, do quão foda e potente eles que eu digo o Spotify. Sim. E com toda grande responsabilidade, né, todo grande poder, força, vem a responsabilidade. Então tem uma responsabilidade muito grande que eles têm que tratar, talvez, cara, com um pouquinho mais de apuro. Nesse sentido, cara, peraí, eu não conheço de tudo, vamos botar o cara aqui. E essa situação que você trouxe, que você levantou, não é uma situação de exceção. Não é, pô. Não é uma situação tipo assim, não, aconteceu dessa vez. Não, Sim. não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Eu lembro que o Sorriso com o Belo... Cara, o Sorriso nunca gravou com o Belo. Sorriso, Maroto e Belo. Para o segmento, isso é um encontro, um acontecimento. Então, o que acontece? O primeiro dia, o que tem que acontecer? Na minha cabeça. Já tem que estar em tudo. Gente, não tô falando só de Spotify, não. Spotify, Deezer, tudo. Isso... Gente, eu tô falando de o que eu acho como apreciador e como produtor, como interessado que a coisa dê certo. Esse acontecimento tem que ser capa de todas as playlists. Sim, porque isso é até um valor subjetivo, né? Porque Claro. é de quem entende o universo, né? Claro. Não é... Porque, por exemplo, o Spotify, ele tem uma métrica, que talvez seja a métrica que eles mais valorizam de todas, que é a taxa de skip. Sim. Na minha opinião, eu acho que é essa métrica que eles valorizam acima de tudo. Sim. Porque se você tem uma playlist com taxa de skip alta, Uhum. o usuário não vai ficar na plataforma. Sim. Então o objetivo do Spotify é manter o usuário por mais tempo na plataforma e significa ouvindo as músicas sem parar. Então, às vezes, pode ter dessa
filosofia muito em cima dessa métrica e perder todo o resto, tá ligado? É. E basear tudo em taxa de skip e meio que ignorar. Sim, mas por exemplo, eu tenho um grupo pra dizer, que é um grupo que eu tenho, até falei num outro podcast também, um grupo maravilhoso, que ele tem uma música só nessa Pagodeira. a pagodeira, que é o Doce Encontro. Cara, o Doce Encontro tá fazendo sucesso com uma música em São Paulo, que tá na participação do Mumuzinho, que eles já tinham gravado essa música um tempo atrás Qual é a música? e se chama Alucinado. Cara, a música é um estouro em São Paulo. E não tá lá. E a música não tá na playlist. Não era melhor trocar? Exatamente. Pro engajamento da própria playlist, entendeu? Mas isso a gente só sabe quando tá realmente na rua. A música, eu tô falando, a música é um estouro em São Paulo. Sim. Qualquer lugar que toca essa música, É. a música acontece. Se o curador fosse um cara que frequentasse os eventos, né? Não precisa nem frequentar muito, mas Aham. um pouquinho só. Sim, Só sim. entender ali, pá, não sei o quê. Alguém que de repente respirasse um pouquinho o movimento, já ia ter essa sacação. Então, e nisso aí a gente tá falando de exemplos assim, fora outras situações, entendeu? Que a gente vai pegando, mas sabe, as inconsistências, as coisas. Lógico que esse encaixe é muito difícil. Total. Vai agradar Como um vai todo. desagradar outro. Vai. Mas tem coisa que tá acima, na Uma minha semana opinião. vai sim, outra semana não, outra parada vai acontecer. É que assim, cara, eu não falo de todos os casos. Mas assim, esse caso em si, esse ponto em si, na minha opinião, tá acima do que eu acho ou deixo de achar. Pra mim, é o que eu falei, isso pra mim não tem discussão, pô. A gente tá falando das duas maiores bandas, dois maiores artistas, do top 5, eles dois estão ali, o top 5 tem que estar ali nos seus lançamentos. É igual você lançar Marília e ela não entrar numa playlist. Umas coisas que eu vi O também. Henrique Juliano não entrar. Por exemplo, Pagode das Antigas. Aí pega Pagode das Antigas, aí tem música de 5 anos atrás. Não conecta ao Pagode das Antigas. Ah, mas quem tá dizendo que é o Pagode da Antiga não é você, Lelê? Não sou eu. São as músicas que estão lá. Se as músicas são de 15 anos atrás, Tem que ter coisa de 15. de 20 anos atrás, tu não vai botar uma coisa de 5, porque não vai. 5 é muito novo, é muito recente. Aí o que acontece? Quando chegar nessa música, aí Aí a vai pessoa pular. pula, pô. Ou a pessoa sai da playlist. Ou a pessoa vai achar aquela banda ruim. Tipo assim, aquela banda naquele momento, aquela playlist, não tem nada a ver. São inconsistências, assim, que a gente vai entendendo, vai pegando e tal. Então, Não tem uma roda de samba aí? tem. Aí roda de samba, tu vai entrar lá, tu vê que tem coisa que não tem nada a ver com roda de samba.